carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite, palavra poderosa. Aqui na versão da minha Bíblia, o subtítulo aqui é o poder do Evangelho. Se tem algo poderoso nesse mundo é o Evangelho, irmãos. São as boas novas de salvação. É uma verdadeira bomba atômica, mas muito maior do que as que os Estados Unidos têm, Israel tem, a Rússia tem. Se tem algo que pode transformar uma só vida ou uma nação inteira, é o Evangelho. São as boas novas de salvação anunciadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo vai dizer isso aqui de uma forma muito linda. Olha o que ele vai dizer aqui, escrevendo à igreja de Roma. Ele diz assim no verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O verso 16 novamente, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Feche seus olhos mais um pouquinho. Pai, nós queremos dedicar esse tempo a Ti. Nós cantamos louvores, ofertamos, oramos. Tivemos aqui uma palavra inicial abençoada, falando sobre a questão da semeadura, do plantar, das sementes, do terreno onde ela cai. Deus, já fomos tão abençoados. Apesar do culto não ser para a nossa bênção em primeiro lugar, mas para o Teu louvor. Mas o Senhor é bom e sempre nos abençoa. Pai, nós queremos orar agora consagrando esse período tão importante, que é o momento em que a Tua palavra será ministrada. Deus, que ela encontre corações bem dispostos, disponíveis, abertos. Eu repreendo agora, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, toda preocupação, toda inquietação, toda ansiedade. Se há pessoas aqui preocupadas, com a sua mente já trabalhando no amanhã, na segunda-feira, o que tem que fazer, pagar, receber, Senhor, o Senhor nos ensinou que basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, amanhã, Senhor, nós vamos nos ocupar do que virá amanhã. Agora é tempo de ouvir a Tua voz, agora é tempo de nos alimentarmos da Tua palavra. Portanto, faz do nosso coração um terreno, Senhor, bem adubado, preparado, para que a Tua palavra venha a ser semeada, e ela venha a crescer, e dar frutos a 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, segundo, Pai, o desejo do Teu coração e da Tua vontade. Oramos assim, pedindo para que o Senhor fale conosco, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos foi considerada por Lutero uma verdadeira dinamite, Na verdade, a carta aos Romanos foi que impulsionou a reforma protestante, inclusive. Lutero era um monge agostiniano, e quando a gente fala de reforma protestante, tal dessa questão, às vezes há algum cisma, os católicos às vezes ficam um pouco tristes, não gostam muito, mas assim, faz parte da história. Nós somos fruto da reforma, isso aconteceu. Lutero nem tinha a intenção de criar uma nova igreja. A intenção dele era fazer com que a igreja da época consertasse algumas coisas que estavam implícitas em erro, como as indulgências, a questão da palavra não ser ministrada na língua das pessoas, era no latim, as pessoas não tinham acesso a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não era traduzida, por exemplo, no alemão,
no inglês ainda. Então as pessoas não tinham acesso às Escrituras. E ele, como era um monge, estudando as Escrituras, ele se aprofundou em Romanos e também em Efésios, especialmente Romanos 1, Romanos 3, capítulo 3, e Efésios 2, versos 8, 9 e 10. E aí ele é iluminado pelo Espírito Santo, concernente à salvação por meio da fé. Ele entende que isso não vem de homens, não vem daquilo que a gente faz, mas é graça mediante a fé, e isso impulsiona ele então a escrever as suas 95 teses, que ele prega lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e as pessoas então começam a ver aquilo, e começa a acontecer uma mudança muito grande, né? Ele é convidado então para debates com outros grandes homens da época, né? Estudiosos, teólogos da época, e aquelas teses começam a impactar as vidas, e aquilo ganha muito vulto, primeiro na Alemanha, depois em toda a Europa, e esse movimento da reforma ganha corpo, e vem a primeira tradução. Lutero se esmera, traduz o Novo Testamento primeiro para o alemão, depois de alguns anos ele consegue traduzir o Antigo Testamento, a Bíblia vai para a mão das pessoas, as pessoas começam a ler as Escrituras, começam a ter intimidade com a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a se revelar às pessoas através do Evangelho da Graça, isso vai se espalhando. William Tyndale, se eu não me engano, lá na Inglaterra, então, traduz também, na época era o rei Jaime, né? Vem a tradução da King James, que nós conhecemos, né? Ele traduz para o inglês, vem a Bíblia King James, muitas pessoas aqui acho que tem essa Bíblia, essa versão do rei Jaime, e aí acontece também a popularização da palavra também na língua inglesa, isso vai ganhando corpo, e o Evangelho então passa a alcançar os corações, por ouvir a pregação, mas também as pessoas vão lendo as Escrituras. Conhecimento, irmãos, é uma grande dádiva do céu, pode perceber, nós, o Brasil, ainda estamos muito atrasados no que diz respeito à educação, nós temos que avançar muito no que diz respeito à educação, avançou bastante, os índices de analfabetismo caíram, se bem que isso não é tão verdade, que hoje nós temos muitos analfabetos, né? A palavra fugiu? Funcionais, né? Analfabetos, né? Funcionais, que, enfim, foram alfabetizados, passaram pela escola, mas não sabem interpretar texto, não sabem escrever, né? Não sabem, por exemplo, escrever uma redação, uma dissertação, não conseguem, né? Mas, enfim, eu comentava com alguém esses dias atrás, na França, o governo estava querendo mudar algumas leis trabalhistas, lógico, para prejuízo do povo, que geralmente é assim, né? Nunca é para o bem do povo, é para o prejuízo, né? E eles queriam tirar alguns benefícios, né, dos franceses. Irmãos, o povo se mobilizou, a França inteira, o pessoal que tem o gado, encheu os caminhões com as suas vacas, foram lá para a sede do governo, o pessoal, trator, os homens do campo, o pessoal da classe operária, indústria, todo mundo para lá, e enquanto o governo não retrocedeu, eles não pararam de se mobilizar. E aqui no Brasil nós geralmente somos as vaquinhas de presépio, né? O governo toma as decisões, faz tudo o que quer, a gente faz assim, aceita, beleza. Por quê? Infelizmente, nós ainda estamos muito atrasados na questão da educação. E Lutero tinha isso muito forte no coração dele. Ele acreditava que se a Bíblia, se a palavra de Deus chegasse para as pessoas, se elas tivessem contato com o Evangelho e fossem iluminadas pelo Espírito Santo, elas seriam transformadas. E foi o que aconteceu. O Senhor começou a se mover. A Bíblia chegou na mão das pessoas e o poder do Evangelho começou a operar de uma forma muito especial, muito linda. E hoje, irmãos, está aí. A Bíblia está na mão de todo mundo. Puxa vida, pastor, eu não tive a chance de ir para a escola, eu não tenho leitura. Pois bem, você hoje tem aí na Bíblia aplicativos que você pede para alguém colocar lá o texto para você, e tem o áudio, a Bíblia toda em áudio, né? Você escuta lá,
Isaías, o livro de Isaías todo, né? O Evangelho de Mateus, a carta do apóstolo Paulo, tá tudo lá. Tem até os DVDs do Cid Moreira, né? Você quer ouvir a Bíblia na voz do Cid Moreira. Boa noite. Já pensou? Isaías 6 na voz do Cid Moreira, chega a dar até um arrepio. Meu Deus, meu Senhor. Apocalipse na voz do Cid Moreira, ui. Tá aí, né? Então não tem desculpa. O Evangelho está disponível às pessoas. E as pessoas hoje só ficam debaixo do engano, só ficam debaixo da mentira se quiserem. Deus tem usado muitos homens, mulheres, que estão pregando, anunciando, gente se dispondo a pregar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui estava muito desejoso de ir a Roma. Ele escreve essa carta aqui quando ele estava em Corinto, na Grécia. Ele tinha muita vontade de ir lá, né? Levar o evangelho em Roma, capital do império. E aí ele diz essas palavras, dizendo aos irmãos: olha, eu não me envergonho, não tenho vergonha do evangelho. Eu sei que quando chegar aí vou ser combatido, vão querer me prender, vão levantar coisas a meu respeito, vão tentar me impedir, mas eu não me envergonho do evangelho. A palavra evangelho do grego evangelion, boa notícia, ou coisa revelada, ou boa nova. As boas novas do céu, do reino de Deus, que nos foram trazidas pelo Senhor Jesus. O Evangelho apresenta um Deus todo-poderoso, que age segundo o conselho da sua vontade, que revela esse poder do Evangelho de Cristo. Sobre o poder de Deus, podemos dizer pelo menos 3 verdades. Nós temos muitas, mas o tema da mensagem dessa noite é o Evangelho de Cristo, revelação de Deus. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos convencer pessoas com argumentos humanos, tá? Até hoje eu nunca consegui mudar a cabeça de ninguém com os meus argumentos, e é pouco provável que você vai conseguir. Agora, o Evangelho de Deus é transformador. O Evangelho de Deus, ele é tão poderoso que ele tem poder de esmiuçar a penha. A penha é rocha dura, é rocha que é quase inquebrável, e ele tem poder de quebrar o coração endurecido, o coração daquele homem, daquela mulher, que foi endurecido pelo pecado, que foi endurecido pela maldade, que foi endurecido pela decepção, que foi endurecido pelos traumas da infância. O Evangelho chega, quando ele é ouvido e crido, ele desce às profundezas, né, ao recôndito, ao profundo da nossa alma, e ele faz isso aqui com quebra. E o Senhor tira aquele coração endurecido, e no lugar ele põe um coração de carne, um coração maleável, um coração que pode ser trabalhado pelo Senhor por meio do Espírito Santo. O Evangelho de Cristo é poder, irmãos, é revelação de Deus. E a primeira coisa que o Evangelho nos mostra como poder de Deus é que o Evangelho é poder de Deus para salvar. Isso é muito lindo. O Evangelho é poder de Deus para salvar. O poder para salvar está no Evangelho de Cristo, não está na igreja barulhenta e nem na igreja calada, mas somente no Cristo vivo e poderoso. O conhecimento verdadeiro sobre Deus, que dá vida eterna, está no Evangelho. Você deseja ver pessoas transformadas? Você quer ver São João do Ivaí transformado? Você deseja ver um país transformado, um mundo impactado? É o Evangelho. Só o Evangelho pode fazer isso. É claro, o Evangelho pregado, mas muito mais o Evangelho vivenciado. Nós estamos estudando aqui na EBD pela manhã, começamos hoje a lição 9, que fala sobre o caráter, a marca de Deus no cristão. Quando o Senhor alcança uma vida e salva, Ele deixa a sua digital no coração daquela pessoa, Ele deixa a sua marca, Ele coloca lá, aquela pessoa é marcada com Cristo. Então, quando a gente recebe esse novo caráter, e vive realmente como uma nova criatura, irmãos, aonde a gente põe os pés, aonde a gente toca as mãos, onde nós estamos, as pessoas são impactadas.
elas não entendem, às vezes elas não encontram palavras para expressar o que elas veem em nós, mas geralmente elas dizem assim: você tem uma luz muito bonita. Nossa, você tem uma luz tão bonita. Tem umas que dizem assim: você tem uma energia tão boa, né? Isso é uma linguagem um pouquinho esotérica, né? Não é usada pela gente, e também da Copel, né? O pessoal da Copel usa também bastante. Mas às vezes você tem uma energia tão boa. O que ela está querendo dizer? Nossa, você é uma pessoa iluminada. Seu jeito de falar, seu jeito de se expressar, a forma como você se porta aqui na empresa, aqui na escola, enfim, na rua, você é diferente. Isso não vem de nós, é dom de Deus, irmãos. O Evangelho produz isso. Nós estamos precisando de gente, irmãos, que tem o Evangelho no coração e na vida, na política, na educação, em todos os lugares. Gente que aonde chega faz a diferença. Está faltando gente com caráter transformado pelo Evangelho. Falei para os irmãos aqui que na igreja primitiva acontecia algo muito lindo. Nunca aconteceu isso comigo até hoje, pelo menos há mais de 30 anos que eu estou na igreja, nunca ninguém chegou assim, me chacoalhou na rua e disse assim: eu quero fazer parte lá da sua igreja, me leva por favor, eu quero, o que eu tenho que fazer para congregar lá com você, para fazer parte lá da igreja que você congrega, do povo, seguir a Deus? Nunca. Mas naquela época acontecia. As pessoas chegavam lá e falavam: irmão Pedro, irmão Tiago, irmão João, irmão Mariazinha, como é que eu faço para congregar com vocês, andar com vocês, servir a esse Jesus que vocês servem? Eu quero fazer parte dessa igreja com vocês. As pessoas iam, não por livre e espontânea pressão, mas por livre e espontânea vontade e desejo de fazer parte daquele povo. Porque o Evangelho não era só pregado com palavras, o Evangelho era vivenciado. Pedro pregava o amor, eles tinham amor. João pregava a justiça operava no meio deles. Tiago falava sobre santidade, havia santidade. Judas melhor não. Eles viviam, irmãos, a palavra. Que coisa linda, né? Por isso que o Evangelho é poder de Deus para transformar. Poder de Deus, através do Evangelho, opera em primeiro lugar como salvação. Coloca João 17:3 aqui na frente, Gi. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, por favor. Olha que coisa linda que nós temos aqui no Evangelho de João. Jesus está dizendo assim, e a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual que é o maior propósito do Evangelho? Anunciar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e Deus como nosso Pai eterno. Esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho leva isso às pessoas. Ele mostra que salvação está e se manifesta apenas por meio de Cristo. Imagina só Lutero, que vivia num tempo, olha só, em que para ser salvo, as pessoas precisavam comprar a salvação, ela era comprada. O tesoureiro na época do Papa, tá? E não estou falando mal da igreja católica, tá? A igreja evangélica também erra muito, se não está errando mais que a igreja católica nos dias atuais, tá? Então aqui já estou fazendo a meia culpa. Eu aprendi que, estudando um pouquinho de administração, que quando eu tenho uma empresa e tenho um concorrente, eu não preciso falar mal do concorrente para ganhar clientes, não, eu falo bem da minha empresa e presto um bom serviço, e aí assim eu ganho até o concorrente do outro, não preciso falar mal dele, preciso diminuir o outro para falar bem daquilo que eu acredito. Então eu não falo mal de igreja nenhuma, católica, nenhuma outra, tá? Mas isso é história, o que eu estou narrando para vocês é história, tá? O Papa Leão X designou um tesoureiro chamado John Tetzel, e ele tinha uma frasezinha assim, que quando a moeda
a moeda cai, a alma do purgatório sai. Era assim. A hora que a moedinha cai na caixa, a alma do purgatório sai. Porque era assim. O perdão era comprado. Agora imagine nós naquela época, como é que nós ia fazer? Né? Que jeito? Só quem tinha dinheiro comprava. Né? Aí Lutero vai para as Escrituras e começa a ler Romanos, lê a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, e descobre que a salvação não é por obras, não é por nada do que eu faço. Eu posso hoje comprar um galão de gasolina ali no posto, qualquer um dos postos da cidade, ali no monumento da Praça da Bíblia, jogar a gasolina ali e riscar um fósforo. Estou morrendo, coloco fogo em mim, pela salvação de São João de Ivaí. Não vai resolver nada, tolice, não resolve. Dar uma cesta básica para uma família carente não vai resolver meu problema com Deus. Ser bom pagador, enfim, ser uma boa pessoa, isso é obrigação minha como ser humano. Ninguém compra salvação através de obras. Ninguém compra salvação com dinheiro, com bens, com práticas humanas. Não existe isso. A salvação é através da graça, por meio da fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Está aí. E as pessoas estão menosprezando a salvação, estão jogando fora a oportunidade tão linda, trocando a graça de Deus pelas coisas transitórias desse mundo. Uma dó, que tristeza. Eu fico imaginando como será no juízo do trono branco, quando aqueles que rejeitaram o Evangelho da graça e não foram achadas escritas no livro da vida, quando elas estiverem diante do justo juiz que será o Senhor, e elas ouvirem a sentença, né? Dizendo para elas que elas não ingressarão no reino de Deus. Eu não conheço vocês. Meu Deus, vai ser choro e ranger de dentes. Você já viu uma pessoa desesperada? Esses dias eu vi uma cena na televisão, um pai vendo o cadáver da filha no chão. Aquele homem gritava, era um grito que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Era um grito que não via, não era a alma dele gritando. Ele rangia os dentes, era aquela agonia daquele pai vendo a filha, a única filha naquela situação. Vai ser desse jeito naquele dia. As pessoas gritando, por quê? Por quê? Eu renunciei à graça, porque eu troquei aquilo que é eterno por aquilo que é transitório, mas não vai ter retorno, não tem mais volta. É uma dó. E Lutero então descobre isso, descobre que a salvação não vem por compra das coisas, nem tão somente também pela igreja, pelo poder delegado à igreja, não, a salvação vem através do Evangelho da graça, vem pela cruz do Calvário, o sangue derramado no Calvário, a confissão de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Que coisa maravilhosa. O poder de Deus se manifesta no Evangelho para salvar. Atos 4:12, Gi, pode colocar o 11 primeiro. Aqui eles estavam sendo interrogados do Sinédrio, e respondendo ao Sinédrio, os apóstolos diziam assim: este Jesus é a pedra, que vocês os construtores rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha que coisa linda, o Evangelho anuncia a salvação exclusiva nos méritos de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele diz algo muito lindo, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Olha que coisa linda. E o Evangelho traz essa verdade.
E quando Lutero descobre isso, quando os homens daquela época descobrem isso, quando as famílias humildes que não entendiam nada do que era pregado na época, começam a ouvir então na sua língua as verdades do Evangelho, aquilo começa a arder dentro do coração, porque o Evangelho é assim. O Evangelho, quando encontra ouvidos desejosos e corações abertos, ele queima, ele incendeia, como a gente cantou aqui. Quando a gente canta louvores aqui, tem hora, você não sente o teu coração queimar? Não dá a impressão que o céu está descendo pertinho da gente? Quando você ouve uma mensagem de Deus, do céu, aquilo começa a arder dentro de você, e tem dia que a gente sai daquela porta, dá vontade de pegar o mendigo, pegar o morador de rua, pegar o vizinho, e chacoalhar ele e dizer: Jesus te ama, Ele tem salvação para você, acorda! Não dá vontade de fazer isso? Isso é o Evangelho, é o poder do Evangelho queimando, é o que ardia no coração de Paulo. Como é que pode um homem que passou boa parte da vida preso, sem cometer crime nenhum, passava frio, vivendo com ratos, vivendo em meio a dejetos, a imundície? Pois bem, esse homem, quando saía na cadeia, sabe qual que era a primeira coisa que ele ia fazer? Pregar o Evangelho. Dá para entender uma coisa dessa? É o poder de Deus. Então quem é impactado por esse poder é transformado. Ele incendeia, ele transforma, ele muda, ele salva. Porque os homens precisam de salvação. As pessoas, muita gente de São João do Ivaí precisa de salvação. Como assim, pastor? Precisam. Porque elas estão vivendo uma vida vazia. Elas estão empreendendo esforço, elas estão correndo atrás daquilo que não tem valor. Pais gastando a sua vida correndo atrás de dinheiro, e em troca estão deixando os seus filhos relegados. Ontem eu vi uma coisa que eu nunca pensei que eu ia ver na televisão, num jogo de futebol. Os árbitros estão com uma campanha no Campeonato Brasileiro. Eu achei a coisa mais linda. O Voaden, um juiz muito famoso, entrou com o filho dele, já um homem feito. Foi feita uma pesquisa no país. De cada 10 meninos, 5 dizem que nunca sentiram o amor do pai e a presença do pai na vida deles. Eles não conseguem dizer que o pai os ama de verdade. Eles não sentem o amor do pai por eles. Os pais são ausentes na criação. E aí ele falou para quase 60 mil pessoas, chamando a atenção dos pais, hein? No futebol, até no meio, né, a coisa mais importante entre as menos importantes, como diz Milton Neves, né, que é o futebol, a coisa mais importante entre as menos importantes. Ele brinca assim, né? As pessoas já estão se conscientizando disso. Quanta gente, irmãos, correndo atrás do vento, gastando a vida, enfim, construindo castelos de areia. Tem gente que tem habilidade para construir castelo de areia, faz aqueles monumentos enormes, tem até concurso para isso. Gastam-se dias, tem um vencedor, vem a onda à noite, bate no troço, lá cai tudo. E assim muitas pessoas estão construindo a sua vida na areia. O que elas estão precisando é do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder para libertar e para salvar, para mostrar para esse homem que ele precisa amar a sua família, para essa mulher que ela tem que amar a família dela, para essa pessoa, mostrar para ela que a coisa mais preciosa não é o vil metal, mas são as bênçãos celestes e eternas que estão reservadas para aqueles que são iluminados pela graça de Deus. E o povo começou a entender isso, irmãos. Eu fico imaginando como é que não foi a coisa mais linda. Há 507 anos atrás aconteceu isso. Imagina as pessoas tendo contato com a palavra, ouvindo os escritos de Paulo, os evangelhos, ouvindo Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, eu aliviarei vocês. Aquilo foi fazendo uma revolução, e fez de fato, e faz até hoje.
O Evangelho é poder de Deus para salvar, mas o Evangelho também é poder de Deus para libertar. João 8,32. O que diz lá? Vocês lembram? Pode dizer, tem gente que sabe. Não tenha medo não, seja ousado. Ah, meu Deus. Gisele, nós precisamos matar um frango, minha filha. Matar um franguinho nós dois e comer um franguinho e conversar, né? Combinar melhor, né? Aí ela não tem culpa, tadinha, não falei nada, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, irmãos, não é só um adjetivo. A verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo. O Evangelho trouxe verdades poderosas. Lá no Sermão do Monte, do capítulo 5 até o final do capítulo 7, irmãos. Jesus sobe naquele monte. Aquilo era uma multidão de pessoas. E ele começa a falar das bem-aventuranças. Aí daqui a pouco ele começa a falar sobre o amor, sobre o perdão. Ele vai desmistificando, irmãos. Ele vai impactando o mundo. Num lugar onde as pessoas conheciam olho por olho, dente por dente. Ele diz assim: se alguém te dá um tapa na face, dê a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. Se alguém te roubar a tua capa, dê a túnica para ele também. Irmãos, aquilo foi uma loucura, porque o Evangelho de Deus é loucura para esse mundo, mas é poder para libertar aqueles que creem. E aí ele vai falando sobre o perdão, e enfim, sobre tudo, sobre os fundamentos, sobre construir a casa na areia, na rocha, mandamento áureo. Tudo que você quer que as pessoas façam a você, faça primeiro você a elas. Como está precisando ser pregado nos dias de hoje. Os pastores hoje têm que pregar essa palavra. Vivemos numa geração que quer tudo de mão beijada, quer tudo. Na hora que está passando dificuldade, quer a ajuda de todo mundo, mas não é capaz de levantar um dedo por ninguém, quando os outros passam dificuldade. O Evangelho é poder de Deus para libertar. Somente Jesus pode dar verdadeira libertação. Coloca João 8,36 ali, Gi. Se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Irmãos, o Evangelho nos liberta de tantas amarras que nós carregamos. Existem coisas que talvez vêm lá do ventre da nossa mãe, coisas que prendem a gente, coisas da nossa infância, coisas da nossa juventude, palavras malditas. Não estou falando de maldição hereditária, não, estou falando de palavras malditas, mal faladas, que nós ouvimos muitas vezes de pessoas que nós amávamos, amamos, coisas que a gente viveu, que prende a gente, amarra a gente. Mas quando a gente começa a mergulhar no Evangelho, quando o Evangelho nos alcança, todas essas amarras vão sendo quebradas, e nós vamos descobrindo um Cristo vivo, um Cristo real, que nos liberta dessas mazelas, que nos libertam desses traumas, desses medos. Quanta gente, eu falava que esses dias, existem pessoas que não se amam como são. Isso é uma barbaridade. A primeira coisa que eu preciso é me amar como eu sou, fisicamente, sentimentalmente, em tudo. Eu preciso me amar, me aceitar, sendo mais alto, mais baixo, assim, assado, de qualquer forma. Eu preciso me amar e entender em primeiro lugar que Cristo me ama, e Ele morreu por mim no Calvário. Quanta gente que não se aceita como é, vive tentando, buscando consertar por fora, quando não tem nada de errado aqui fora. O problema está aqui dentro. Tem pessoas tão lindas no padrão aí mundano, de classificação de beleza, mas se você pudesse vê-las por dentro, você saia correndo. Parece o boneco do Chuck lá do filme. Horrível. A pessoa está podre por dentro. E é aqui, quando a gente está bem aqui dentro, irmãos, quando a gente conhece o poder de Deus, o Evangelho que liberta a gente,
que mostra que nós não somos aquilo que nós temos como aparência, que nós não somos aquilo que a gente tem como dinheiro, mas a gente é aquilo que nós somos em Cristo, transformados por Cristo, transformados pelo Evangelho da Graça. Irmãos, a vida ganha outra dimensão. A gente para de ficar olhando para nós e começa a olhar para Cristo, e a gente é liberto de tanta picuinha, de tanta coisa. Tem gente que não vive porque está preso e precisa ser liberto. Quanta gente presa na religião. Você sabia que tem gente amarrada na religião? Presa no modelo religioso, amarrado. Não consegue ter intimidade com Deus, não consegue sentir a presença de Deus. Tem aparência, tem voz, mas não tem vida. Nunca sentiu a presença de Deus de verdade. E às vezes uma criança tem mais experiência com Deus do que uma pessoa dessa que está presa no cativeiro da religiosidade. Eu aprendi assim, é a tradição que eu recebi. Irmãos, por favor, eu lá quero saber de tradição. Eu quero é Jesus. Eu quero caminhar com Ele. Jesus andava, irmãos, naquele deserto da Judéia, da Palestina, debaixo daquele sol. Sabe-se lá como é que eram as condições de roupa dele. Muitas vezes não comia, às vezes não tinha um travesseiro. Irmãos, mas ele e os discípulos, aonde iam, Deus, o Senhor fazia maravilhas. Deus se manifestava. Eu tenho certeza que aqueles discípulos nunca foram tão felizes quanto aqueles 3 anos e meio que eles andaram com Cristo, porque é a presença de Jesus que faz a diferença. Tem gente que acha assim, se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse mais uma faculdade, se o meu comércio fosse melhor assim, se eu tivesse aquilo, mas se for... Não. O que faz a diferença é Jesus. Jesus faz toda a diferença na nossa vida, e Ele veio para libertar. Tem famílias que precisam de libertação, há casais que precisam ser libertos, há muitas mágoas em corações de casais, há muitas mágoas dentro das famílias, filhos que não perdoam pais, crescem, se casam, meu Deus, o Evangelho é poder para libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por fim, o Evangelho do Senhor é poder de Deus para transformar. 2 Coríntios 5,17, Gi, por favor. Estamos quase encerrando já. A palavra do Senhor diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Olha que coisa linda. Quando a pessoa de fato tem um encontro com o Evangelho de Deus, com esse Evangelho que Paulo está dizendo que não tem vergonha, que primeiro se manifestou ao judeu, verdade. Primeiro Jesus veio para os judeus, para os seus, se manifestou ali na Palestina, mas depois alcançou os gregos. Os gregos aqui simbolizam, irmãos, os gentios, todos os povos desse mundo. O Evangelho de Deus é poder para nos fazer novas criaturas. Sabe o que é nova criatura? É nova vida, é novo sentido de vida. Eu falava aqui esses dias atrás, quantas pessoas acham e colocam como alvo o tal do sonho americano. O sonho americano se popularizou e foi para todos os países. O que é o sonho americano? Uma casa bacana, carro ou carros na garagem, 2 a 3 viagens por ano, uma boa aplicação financeira, na bolsa ou em alguma outra instituição financeira. Enfim, o sonho americano se baseia no vil metal, na segurança financeira. Isso se popularizou no mundo todo.
irmãos. Mas a verdadeira vida não está nisso. Quando a gente se torna nova criatura, nós entendemos que muito mais do que alcançar coisas financeiras, Deus tem algo muito maior para nós. É nos fazer nova criatura. É fazer com que a gente entenda que em primeiro plano, o primeiro chamado de Deus para nós não é para conquistarmos coisas, mas é para sermos flechas polidas na mão do arqueiro. Sabe o que é uma flecha polida? O arqueiro na antiguidade puxava a flecha, passava um pano nela, ajeitava bem a ponta dela, entesava o arco, né? Puxava ele e disparava a flecha certeira. Nós fomos chamados por Deus para sermos nova criatura, principalmente para fazermos a vontade dEle nesse mundo como igreja. Ou seja, para que eu e você não tenhamos vergonha do Evangelho. Os jovens que aqui estão, vocês não podem se envergonhar do Evangelho. Lá na faculdade, lá na escola, você não pode se envergonhar do Evangelho. Quando você for confrontado e alguém perguntar, mas por que você não fica? Por que você se guarda? Eu faço isso em obediência ao meu Senhor Jesus. Porque o Evangelho me ensina a fazer isso. Lá na empresa, quando você for, mas por que você não entra nesse esquema aqui? Rapaz, nós estamos ganhando dinheiro por fora, que bacana. Não. Eu não faço isso. Porque eu tenho como primícia no meu coração o Evangelho da graça. E o meu Senhor Jesus me ensina que balança enganosa ou defraudar alguém é pecado. E por isso eu não faço. O Senhor Jesus precisa que nós, famílias, homens, mulheres, jovens, até as crianças, não se envergonhem do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para salvar. Você quer ver a sua família salva? Viva o poder do Evangelho na sua vida. Seja você o verdadeiro Evangelho de Deus dentro da sua casa. O verdadeiro exemplo do Senhor. Aí, meus irmãos, nós vamos ver mudanças. Porque homens como o apóstolo Paulo, homens como Lutero, homens como Erasmo de Roterdã, como William Tyndale, e tantos outros, como John Wesley, esses homens mudaram o mundo da sua época, sabe por quê? Porque eles não se envergonhavam do Evangelho. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Pelo contrário, a gente tem que anunciar Ele e viver Ele cada dia mais. Pode ficar de pé, por favor. Ficando de pé, feche os seus olhos. Olhos fechados, por favor. Louvado seja Deus.